guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus ensina que pelos frutos reconheceremos a árvore, demonstrando através deste alerta a importância de termos o discernimento, o estudo dos seus ensinamentos. Mas é na prática diária que nós vamos confirmar o nosso aprendizado, consolidando a nossa transformação moral, para termos lucidez, para avaliarmos as situações dentro e fora de nós. Qual a missão dos profetas? Quem são os profetas com quem devemos ter cuidado? Como lidar com a falsidade, tanto no mundo espiritual como aqui no mundo material? Como ter certeza de que estamos seguindo o caminho correto? Bem, Berenice, bastante trabalho para fazer, bastante reflexão para fazer hoje, né? Porque é muito importante nós identificarmos essa questão dos profetas, dos falsos profetas. Sabemos ter a lucidez de identificar o bom conselho do mau conselho, a boa vibração da vibração ruim. Quem são os profetas? Vamos começar do começo? Pois é, nós estudando que a melhor maneira de aprender alguma coisa é estudar, é refletir. Isso é um objetivo da doutrina espírita. Está sempre nos inflamando, está sempre nos convidando, está sempre nos dando muitos caminhos para o estudo. Daí o Livro dos Espíritos, a formação dele todas de perguntas. Kardec, com essa metodologia filosófica de questionar, de perguntar, e nós vamos ver que em várias perguntas ele repete o mesmo tema, justamente para confrontar as respostas, para poder entender essa situação. Os profetas, nós encontraremos eles em todos os livros sagrados das antigas religiões. Se formos estudar, sempre vai haver ali um profeta. Na própria Bíblia, quantos profetas estão ali? Isaías, Jeremias, cada um falando sobre o futuro, falando sobre o mundo espiritual. É uma bela maneira de uma comprovação da mediunidade, que não pertence à doutrina espírita, a mediunidade, mas sim à humanidade. Desde sempre houve o médium, desde sempre houve esse intercâmbio mediúnico com o plano espiritual. É muito interessante porque nós só proibimos o que existe, né? Há a proibição de parar o carro na frente de uma garagem, de parar o carro em cima de uma calçada, mas não existe uma placa proibindo estacionar carro em cima de um telhado. É verdade. Olha só o raciocínio, onde ela vai chegar. Eu já estou entendendo. Pois é. Por quê? Porque é impossível estacionar um carro em cima de um telhado. Então só se proíbe alguma coisa que é viável, que pode acontecer. Daí, na Bíblia, nós vamos ver lá a proibição de falar com os mortos, né? Essa proibição dessa mediunidade. Por que essa proibição? Justamente por causa dos falsos profetas. Porque quando nós estamos educando, quando a gente está educando crianças, que ou nós não queremos ter o trabalho de educar mesmo, porque é uma coisa trabalhosa que demanda tempo, ou quando aquele grupo não tem a capacidade realmente de compreender aquilo que você deve explicar, o que nós fazemos? Nós proibimos. Quando chegar uma época, nós até explicamos porquê da proibição. Daí a proibição de falar com os mortos, de haver esse intercâmbio, foi porque naquela época haveria o grupo que estava encarnado, que sempre houve a mediunidade, e esse intercâmbio estava causando mal, porque as pessoas, cada um usa seu livre-arbítrio. A mediunidade, ela é neutra. Quem imprime a qualidade da mediunidade, uma mediunidade positiva, produtiva, sadia, é o médium com a sua moral, com o seu estado de moralidade. Mas ela é neutra. Da mesma forma que existem pessoas de moral, pessoas imorais, as duas têm mediunidade. Uma pessoa que não está pautada
na moral, uma pessoa onde a mediunidade não está a serviço de Jesus, a serviço dos bons espíritos, a serviço do bem da humanidade, do crescimento da humanidade, se essa pessoa mentalmente é uma pessoa sem escrúpulos, vai atrair qual tipo de espíritos? Espíritos também sem escrúpulos. E aí vão falar coisas, e dentro dessas coisas, muitas falsidades que geram o quê? Um medo muito grande nas pessoas. Muitas perturbações. Então, uma pessoa que, por exemplo, e naquela época o que devia acontecer, né, porque não existia esse estudo da moral, de se fazer a caridade, né, o médium, ele se utilizar da mediunidade apenas para espalhar o bem, sem querer nada absolutamente em troca. É difícil a gente encontrar isso no passado, né? Se hoje a gente já encontra médiuns que vendem a sua mediunidade. Exatamente. E a maneira de ensinar aquela época foi justamente o quê? Se conhece a árvore pelos frutos. O que é isso? Foi a maneira mais fácil de ensinar ao grupo. Para você conhecer uma árvore, saber se ela é uma árvore boa, você vê quais são os frutos. É um fruto venenoso? São frutos doentes? Então, quais são as obras daquela pessoa que se está colocando à disposição para fazer um intercâmbio mediúnico e que está te passando informação? Estudar a doutrina espírita, independente de qualquer religião. Às vezes eu tenho amigos que são judeus, budistas, que são evangélicos, e eu tenho muitos amigos realmente de outras religiões, e nós conversamos muito e debatemos sobre assuntos da doutrina espírita, e cada vez mais nós chegamos à conclusão que, independente da crença, da fé, da religião, estudar a doutrina espírita cresce. Por quê? Porque você adquire um conhecimento. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela faz uma abordagem sobre a crença. Ela diz que nós temos dois tipos de crença. Uma crença inata, que é uma crença sem o uso da razão. É aquela crença que nós já trazemos de outras vidas, de outras experiências. Às vezes a gente acredita numa coisa e simplesmente acredita. E tem a crença que ela é adquirida, ela é conquistada através do raciocínio, através da elaboração da mente, do pensamento, que a doutrina espírita pauta muito, né? Fala muito sobre isso. A fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É justamente você sair dessa crença inata para uma crença conquistada a partir do seu raciocínio, do seu bom senso. Então, por que você tem medo de determinadas coisas? Por que você acredita em outras? Faz sentido? Não faz? Daí a importância de nós, espírita, ou quem não é espírita, lendo as obras de Kardec, lendo o livro dos Espíritos, nós vamos compreendendo através das nossas reflexões. E quando nós estamos dando aula, principalmente até para criança, nós sempre falamos para as crianças, perguntem. Vamos sair daquele estado de hipocrisia, de não perguntar as coisas, de ir aceitando aquelas coisas. E só que às vezes eles fazem perguntas embaraçosas. É verdade. E aquela pergunta muitas já me fizeram refletir bastante, porque eram coisas que os adultos não perguntam. Né? Às vezes por questões de vergonha, a criança é ótima, de né? Inconveniência. Porque ela nos dá uns alertas, ela nos faz ver coisas que nós não víamos, né, até então. Isso. Agora vamos organizar bem o nosso discurso. A Berenice, ela nos fala, nos remonta a uma proibição de Moisés, lá no Velho Testamento, na Bíblia, no Velho Testamento, que é sobre a comunicabilidade com os espíritos, né? Que Moisés proibiu que se comunicassem com os mortos. E aí a gente viu, como a Berenice colocou, que aquela proibição foi para aquela época e porque as comunicações não eram realizadas como hoje, por exemplo, a doutrina espírita prevê, sem nada em troca, com o estudo, o equilíbrio. O nosso tipo de vida acaba atraindo para nós pessoas que sem o corpo físico, mas são espíritos, são pessoas, né? Que têm os mesmos gostos, né? Têm a mesma vibração. Então, se eu sou comumente frequentadora de um bar, né, e bebo
né, extraordinariamente, sempre estou ali, com certeza aquelas entidades que desencarnaram em virtude do vício, do álcool ou de outras substâncias vão estar ali. E com o tempo elas vão se afeiçoando a nós. Isso. E aí nós acabamos nos integrando energeticamente a essas entidades que passam a frequentar a nossa casa, ir para casa conosco. Isso. Então, se nós não observarmos o nosso tipo de vida atual, que muitas vezes pode ter criado ligações com entidades perturbadoras, nós não vamos conseguir nos desvencilhar desses fluidos. Não é só o passe, que o passe é muito importante, porque nos ajuda a nos livrar daqueles fluidos pesados, mas se nós retornamos a fazer aquilo que os atrai, aí realmente vai ficar complicado. E eu vou pedir as palavras finais da nossa querida Berenice. Que cada vez mais vamos estudar a doutrina espírita, ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, aprender a perguntar, aprender a questionar, a duvidar, fazer uma análise racional, sempre racional. E na dúvida, se questione. Jesus falaria isso? Jesus me orientaria desta forma? E aí nós vamos saber, porque na hora que perguntarmos isso, com todo o nosso amor e com toda a nossa vontade de acertar, os bons espíritos soprarão claramente o caminho certo para a gente. Então, obrigada. Na dúvida, perguntar, Jesus faria? Muito obrigada.